hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Primeiramente, quero agradecer aqui o pastor Marcos, sua esposa, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que casamento é a coisa mais fácil que tem. Não é verdade? É ou não é, gente? É sim. Aquilo que você determina na sua vida que é bom, que é fácil, se torna descomplicado. Você já entra num relacionamento dizendo assim, eu vou casar, mas eu sei que vai ser bastante complexo, vai ser bastante complicado. Tem essa complexidade, mas quando há uma entrega, a gente não vê obstáculo. Eu lembro na minha adolescência, tem pouco tempo. E quando a gente é adolescente, está apaixonado, o que o apaixonado faz? Eu tinha só um tênis. Eu lavava meu tênis, botava atrás da geladeira, para ficar limpinho, para o outro dia estar encontrando aquela pessoa que você amava. E o que era aquilo? Paixão, amor. Quando você é apaixonado por algo, não tem quebra-mola, não tem distância. Você não conta quantos quebra-molas você vai passar, quantos ônibus você vai pegar, quantas horas você vai ficar na parada, mas você tem algo dentro de você que te faz te mover. E quando você olha para a tua família, a tua entrega, o que vai fazer da tua casa uma família, é a tua entrega. É o quanto que você se entrega por aquilo que você determinou a fazer. E no texto aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12, o Senhor fala com Abraão, né? Gênesis 12. Em reverência mesmo, sentados, nós podemos ficar em reverência, atentos. Diz assim, Gênesis capítulo 12: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande bênção, uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você recebe isso na tua vida? Se você puder, assim, abrir seu coração e dizer o seguinte: eu quero receber e continuar recebendo todo o tempo essas bênçãos na minha vida. Porque todo dia a gente tem que protestar. Sabe o que é protestar? Dizer por que eu estou vivendo assim? E o que eu preciso melhorar? Eu tenho saudade do ontem, porque o ontem parece que as pessoas eram mais próximas. Eu lembro quando a vovó fazia algo dentro de casa, fazia uma comida especial, um bolo, ela partia lá 2, 3 fatias, levava para a vizinha. Aí a vizinha, quando fazia um prato especial, também levava para lá. Hoje a gente mora num condomínio, mora dentro de apartamento, você não conhece nem o vizinho da frente. Você não conhece o vizinho do lado. E quando a gente fala que a gente está vivendo esses tempos difíceis, as dificuldades, esses encontros, né, que a gente está passando cada vez mais, parece que os últimos dias estão se tornando mais difíceis. E a gente fica com mais saudade do passado. Porque no passado eram coisas boas. E será que as coisas de hoje a gente está destransformando? A gente não está mais transformando? A gente não está criando mais essas oportunidades? Então, naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, mostrar aqui que na palavra de Deus, do ponto de vista teológico, muitos acham que a chamada de Abraão se dá nesse versículo 12, mas ele está bem antes. Abraão foi chamado lá na Mesopotâmia. Quando o pai desce para Harã, e ali eles se instalam lá, e de repente o pai morre lá em Harã, ou Harã, né, no hebraico, e de repente está tudo parado. Pararam lá, mas não era para você ir até Harã. Eu quero que você se estenda mais, eu quero que você caminhe mais, eu quero que você vá mais longe. A família é assim. Muitas vezes a gente casa e acha que o nosso casamento terminou no altar. Mas eu vejo muitos casamentos terminarem no altar. Porque a gente tem sonho para tudo. A gente sonha em ter um carro, fazer uma viagem para Disney. A gente sonha em ter, assim,
condições financeiras, ter uma conta bancária para a gente poder abençoar outros, né? Aqueles corações generosos, penso dessa maneira. E a gente sonha em chegar na igreja de branco, ver ali todas as testemunhas, aquela festa, mas parece que o nosso sonho terminou aqui no altar. Existem sonhos pós o altar. O nosso casamento, ele não termina aqui, não inicia aqui, é uma trajetória, é um processo, ele nunca se acaba. Nós temos filhos de 27 anos. Eu tenho um enteado que está com 34, 35 anos. E todas essas pessoas que aparecem à nossa volta, que estão do nosso lado, o amor que a gente derrama, o amor que a gente oportuniza, que a gente permite com que essas pessoas entrem em nossas vidas, vai se tornando família. Porque a família, muitas vezes a gente está pensando assim, se liga naquela situação, não é consanguíneo, não é sangue meu. O filho não nasce apenas no sangue. Vai muito mais do que isso. Se não tiver amor, o que diz o texto? Nada adianta. Você pode passar uma vida de palavras bonitas, de abraços, muitas intenções, mas se não tiver amor, nada adianta. O amor que vai absorvendo, que vai trazendo essas pessoas para junto da sua vida. Quantas pessoas importantes você tem na sua vida? Quantas pessoas você poderia agora enunciá-las e colocar no dedo assim, dizer assim, ó, essa pessoa é importante porque essa pessoa me ensinou isso. O meu avô foi uma pessoa tão especial na minha casa, na minha vida. Eu lembro numa situação que ele me mandou, tinha eu acho que 5, 6 anos, e ele mandou que eu fosse até uma padaria, era uma mercearia. Naquele tempo as mercearias você comprava pão e eles enrolavam em jornal. Os mais né, da minha geração vão entender isso. A gente comprava o pão. E eu cheguei lá, comprei 5 pães. E aí quando eu comprei os pães, eu paguei e a pessoa me deu um dinheiro a mais. E eu cheguei em casa todo feliz. Vovô, olha, comprei os pães e me deram dinheiro a mais. Eu saí de lá todo feliz. Meu avô falou assim, pega os pães, pega o troco, o dinheiro, vá lá devolver. Aí eu fui devolver, mas eu fui chorando e com raiva, porque eu dizia que o dinheiro era meu. E quando eu cheguei e falei assim, olha, você me deu aqui os pães e me deu dinheiro a mais. Aí ela olhou para mim e falou, ai que menino honesto, dá mais um pão aí para ele. Eu fiquei com raiva do vovô naquela época, naquele dia, muita raiva. Como uma criança. Só que hoje, como adulto, eu posso entender o ensinamento que ele me transferiu, o que ele passou para nossas vidas. Muitas vezes a gente pega lá um pai gritando com o filho, e o filho fala, meu pai grita demais comigo. Mas vai ver que aquele grito não é com você, é por você. É para você acordar, para você entender o mundo, para você compreender o que é importante para a tua vida, o que é prioridade na tua vida. Porque quando nós somos e estamos numa certa desenvolvendo nossas vidas, nós temos prioridades. Os casais têm prioridades. De acordo com o tempo de maturidade, eles vão avançando. Você casa, não tem filhos. Quando é que nós vamos nos tornar mamãe e papai? Quando a mamãe tiver o primeiro filho, o primeiro a chamar você de papai, a chamar de você de mamãe. A mamãe não surge apenas com o nascimento. Ela sofre, ela tem as dores, tem o parto, tem todo o gemido. Ela vai construindo aquele cuidado, aquele amor por aquela criança. Mas acontece que quando essa criança nasce, tem outros cuidados. E quando a gente não se desdobra em intensidade e aquelas intenções e boas intenções com os nossos filhos, nós estamos hoje enxergando tudo isso através dos canais, das mídias, dos veículos de comunicação, que tem acontecido entre as famílias. O que tem acontecido nos relacionamentos com os filhos. Se tornar mãe, se tornar pai, pode muitas vezes acontecer muito mais à frente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho numa área de aconselhamento com casais e nós recebemos alguns tipos de relacionamentos que estão em separação e tem que separar, e para que não haja danos psicológicos com as crianças, nós fazemos um acompanhamento com as crianças, eu e mais outra psicoterapeuta. E aí nós começamos a entender, fazer um mapeamento, como é a relação desse pai, a relação
até essas crianças. E aí os pais, eles trazem uma informação muitas vezes dizendo o seguinte: olha, doutor, nós estamos em separação, mas não queremos causar danos para os filhos, não queremos que os filhos sofram. E eu acho que meu filho está em sofrimento assim, assim. Aí eu vou dar um exemplo aqui de um menino de 10 anos. E aí nós ouvimos os pais, ouvimos a mãe, ouvimos o pai, e começamos a perceber que os dois ambientes agora, uma vez separados, são ambientes favoráveis para a criança. Porque os dois demonstram amor e carinho pelos filhos. A relação conjugal terminou, mas a relação familiar permanece. O cuidado com os filhos. Aí eu fui conversar com um rapazinho. E aí a gente conversando assim, de uma forma assim, bem leve, para que ele pudesse expressar o que ele estava vendo, o que ele estava enxergando ali na separação dos pais. Ele falou assim: doutor, agora eu vou ter 2 camas, 2 presentes, final de ano, no Natal, Ano Novo, vou ter 2 festas, vou ter 2 lugares, vou ter isso, tal, tal. Olha a mente dessa criança. E ele ainda dizia assim: agora, a cada 15 dias, meu pai diz que vai me levar no shopping, meu pai vai me levar para os lugares onde eu quero ir, entendeu? Eu falei: bacana, mas como é que era antes? Ah, meu pai não tinha tempo para nada. Chegava em casa correndo, era só trabalho, não tinha tempo nem para sentar comigo. Agora ele vai fazer os deveres de casa comigo. Olha só o que aconteceu. Após um período de separação conjugal, aparece a parentalidade, ou seja, ser pai e ser mãe. Você vê muitas vezes aquela pessoa que não tinha aquela proximidade, de repente está na justiça brigando porque quer ver o filho a cada 15 dias ou quer um cuidado compartilhado. Por que eu estou trazendo essa informação, queridos? Porque ser pai e ser mãe, no contexto atual, é o quanto que você se desdobra no sentido de dar aquilo que você é, e não aquilo que você tem. Porque você pode ter rios e rios de dinheiro, dar o melhor para o teu filho. Fez ali 18 anos, você dá uma Mitsubishi, dá um carro, dá um carrão para ele. Ele naquele momento vai se sentir alegre, naquele momento está recebendo. Mas ele vai te cobrar amanhã o abraço que ele não teve, o conselho que ele não teve, os momentos ali que vocês passaram juntos para conhecer o coração um do outro, dessa parte emocional, dessa parte relacional. Porque o que fica na nossa imagem, na nossa mente, na nossa história de vida, são aqueles momentos mais íntimos no nosso diálogo, nas nossas brincadeiras. Meu pai não teve muito tempo, eu também vim de uma família de casais separados. Aos 11 anos meu pai separou. Mas quando eu tinha 8, 9 anos, eu lembro que meu pai jogava bolinha de gude comigo. Ele fazia as pipas, a gente soltava a pipa, e quando ele começava lá a soltar a pipa, cruzava e pegava outras pipas lá, e eu ficava muito feliz. Eu tenho isso na minha memória. Que o papai pegava aquela latinha de leite ninho, ganhava aquelas bolinhas assim, brincando de urte. Alguém lembra disso? Bolinha de gude? Brincando de urte, lembra lá o pessoal lá? Então, ele enchia aquela latinha de leite ninho e me dava, eu ficava tão feliz. Esses momentos com meu pai, quando o papai parava, conversava com a gente via outras coisas ruins no relacionamento do papai e da mamãe, mas eu não trago na minha memória, mas eu trago na minha memória aquilo que preenche. E quantas memórias você tem construído no relacionamento com seus filhos, na tua casa? Eu lembro que a vovó também, na época, ela fazia aquelas fogueiras. Sabe aquela fogueira? Fazia fogueira e botava as cadeiras. E a gente pegava lá uns espetos, pedaços de madeira e colocava lá com batata doce. E a gente colocava assim na brasa, esquentando a batata doce. E a vovó ficava contando as histórias de como ela conheceu o vovô. A primeira vez que ela foi no cinema, e naquele tempo o cinema, 1940 alguma coisa. E aí, quando ela estava lá dentro do cinema, estava tão gelado que o vovô botou a mão assim do lado nas costas dela. Era muito gelado lá o cinema. Ela nem lembra se era um ar-condicionado, alguma coisa, mas muito fria que eles fizeram lá. O vovô saiu com o braço duro, depois de 3 horas de filme de longa-metragem. Mas era assim, ela contava as histórias que o vovô teve que pedir uma calça emprestada e um sapato para poder ir na fazenda, para poder sentar na sala, ela de um lado, a vovó do outro e o pai dela no meio, porque o namoro era assim. E ela contava essas histórias para a gente, e eu lembro das histórias, eu ria muito. E ela acendia a fogueira, contava as histórias para nós dos seus relacionamentos. Eu pergunto para você, onde nós moramos hoje não dá nem para acender fogueira. Hoje não tem mais fogueira.
E quais as histórias que estamos contando para os nossos filhos? Quais as histórias eles têm na mente deles, dos nossos relacionamentos? Eu estou falando para o papai e para a mamãe primeiro. Quais são as histórias que nós temos contado para eles? As crianças aprendem por histórias. Jesus contou muitas histórias. E cada história tinha um ensinamento, tinha uma mensagem a ser produzida no coração de cada um dos seus ouvintes. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, esse homem fala com autoridade. Porque ele contava aquilo que ele vivenciava, ele existencializava na presença deles. Os nossos filhos aprendem por modelagem, eles aprendem vendo o que estamos fazendo. O que estamos representando diante deles, eles estão ali captando todas essas informações todo o tempo. O nosso relacionamento está assim. E quando a gente fala nesses tempos difíceis, e quando a gente pensa como estamos vivendo hoje, eu até peguei um texto hoje, estava conversando com minha esposa, e eu coloquei aqui o texto. Diz assim aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Que muitos já leram esse versículo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe aquele relacionamento casal menino? Sabe aquela mulher menina? Aquela esposa menina. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica e a tola destrói com suas próprias mãos. Há muitas esposas que estão meninas no relacionamento. Sabe aquela questão da adolescência prolongada, que ela parece que ela não terminou, e ela se prolonga, ela passa, e ela quer tudo do jeito que ela tinha com o pai, porque ela olha para o marido como se fosse o segmento do pai, e aí ela continua com essa intenção no relacionamento, e ela não consegue entender o mundo que está se formando, porque a Bíblia nos fala, deixará o homem a sua casa, não é verdade? O papai e a mamãe, e vai construir o quê? Um novo espaço. Então, a partir desse novo espaço, tem que ter um novo nascimento, uma nova construção. Eu não posso vir com a lente do passado. Papai e mamãe me davam tudo. Eu fui criado no danoninho, eu fui criado nas melhores condições. Hoje, quais são as nossas condições? Como é que nós podemos fazer hoje, construir hoje o nosso relacionamento? Então, há lentes que precisam ser trocadas. Esposas meninas, sabe aquela questão da gente vivenciar ainda o nosso passado, querer trazer sempre para o futuro e ficar sempre trazendo na nossa memória, e isso, há momentos que quando você traz coisas negativas, você atrapalha o teu presente, principalmente esses pensamentos âncoras que não te deixam sair do lugar. Sabe aquele pensamento âncora que a pessoa fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim e não quero aprender mais nada. São pensamentos que não te deixam se mover, mas tem pensamentos que te levam para cima, e o apóstolo Paulo nos ensinou isso. Ele disse, olha, eu tenho um alvo, e para ele eu prossigo. Se você tem um alvo no teu relacionamento, no teu casamento, qual é o alvo que você tem para a tua família? Qual é o sonho que você construiu pós a tua celebração? Seja feliz para sempre. Porque tem gente chegando em casa e procurando a felicidade. Onde é que está a felicidade? Minha felicidade vai ser quando eu tiver o primeiro filho. Vem o primeiro filho e tu não encontra a felicidade. O dia que eu tiver um emprego e esse emprego me der assim uma estabilidade financeira, eu vou poder pagar uma melhor escola para o meu filho, vou poder ter um melhor carro, a melhor casa. Você tem esse emprego que te dá estabilidade e você não encontra essa tal da felicidade. O dia que eu aposentar, eu vou ser feliz, porque eu vou estar com o meu dinheiro lá, sendo depositado ali na minha conta bancária, vou estar com a minha casa quitada, com o meu carro quitado, com meus filhos tudo casado, com os meus netos aparecendo, eu vou poder curtir minha vida. Aí você fica procurando, será que é isso mesmo? Quantas pessoas infelizes aposentadas você conhece? Quantas pessoas bem empregadas, casadas você conhece? Quantas pessoas, casais que têm filhos, que estão reclamando da vida?
Mas onde é que está essa felicidade? Porque nós colocamos ela muito distante. Nós nunca colocamos ela presente dentro de nós. Nós sempre colocamos fora de nós. E aí, quando você coloca em algo ou em alguém, não vai acontecer, porque nada vai começar por algo, vai começar por você. A tua felicidade não está naquilo onde você coloca. Porque nós, pela nossa natureza humana, por essa natureza pecaminosa, por mais que você chegue dentro de um emprego e a pessoa te deu o primeiro emprego, carteira assinada, pastor, estou feliz da vida, meu primeiro emprego está aqui, carteira assinada, estou ganhando aqui R$2.000, que bênção! Ele está ali no primeiro dia, feliz, vai lá para aquele refeitório, pega a bandeja, bota lá a comida e tudo e tal, ele senta do lado daquele antigão que está lá há mais de 10 anos da empresa, e ele está comendo lá, feliz da vida. Aí o antigão olhou para ele, e aí, novinho? Como é que você está? Seu primeiro dia aqui? É, meu primeiro dia, estou feliz e tal. Você já percebeu que a batata aí é dura? Não, percebi não. Você já percebeu que o arroz aí é meio assim empapado? Não, não percebi não. Aí beleza, ele sentou do lado daquela pessoa que tinha 10 anos de empresa. Chega no segundo dia, ele vai pegar o arroz, vai pegar a batata, ele vai começar... Não é que a batata é dura mesmo? Não é que o arroz é meio empapado mesmo? Ele começa a dar ouvido àquelas pessoas que têm pensamentos âncoras, pensamentos que não saem do lugar, pensamentos que não conseguem criar oportunidades ou janelas de possibilidade para a vida. E nós estamos cheios dessas pessoas. Pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem se desenvolver, pessoas que elas não conseguem enxergar uma luz à frente. E quando elas estão assim, o que elas querem fazer com aquelas pessoas que estão alegres, estão felizes do seu lado? Elas querem destruir o que você alcançou. Porque por elas mesmas, elas não conseguem manter o que você está tendo. E quando Deus falou a Abraão aqui, Abraão estava numa situação difícil. O pai havia falecido. A situação dele era uma situação onde havia um luto. Nós estamos passando por um processo pandêmico. Podemos falar pós-pandemia, estamos ainda na pandemia, no finalzinho dela, mas muitos lutos, muitas perdas. Eu perdi amigos, perdi pastores, perdi pessoas próximas, distantes, que eram pessoas do coração. Aí eu pergunto para você, quando estamos no luto, na perda, qual o primeiro sentimento que eu e você nós temos? É de negação. A gente começa a negar tudo. Ah, fulano morreu. Não, deixa de brincadeira, não. Está mentindo, fala sério, fala sério. Primeiro momento é negação, a gente nega, está na nossa natureza. Porque é um impacto muito forte, arrancar você abruptamente uma pessoa que você ama. E Deus fala com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, das pessoas que você tem relacionamento, intimidade, as pessoas que você aprendeu, que você viveu. E Abraão estava com quantos anos? Isso, o pessoal do fundo está participativo. 75 anos. E já estava com muito tempo de intimidade. Agora eu quero que você se levante. O que Deus está falando conosco aqui? Que não importa quantas velhinhas você já bateu, parabéns, aniversário de casamento, aniversário do teu cronos, da tua idade. Isso não importa quantas velas você já apagou. O que é mais importante é quando você se levanta para dizer, eu vou começar algo a partir de hoje. A partir dessa motivação, é um motivo para uma ação. A motivação é isso, é você ter um motivo para uma ação. Você tem que sair desse lugar. Eles estavam em Harã, aqui para o português, mas eles estavam em Harã e Deus falou, sai deste lugar e eu vou te enviar. O que significa isso? A nossa vida é movimento. A gente não veio para ficar parado, letárgico aqui, esperando as coisas caírem como maná do céu, não. Deus nos chamou para movimentar. E o que você precisa movimentar na tua vida? O que você precisa na tua área espiritual? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa que tem assim um recurso espiritual, que você veja assim e se sinta feliz daquilo que você faz? Então comece a buscar, comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a palavra de Deus, comece a buscar a casa de Deus, comece a se envolver na casa de Deus. Aí você está o quê? Está se movimentando.
Ah, pastor, eu quero ser abençoado financeiramente, eu quero ter assim uma condição para ajudar toda a minha família. Você sabia que esse é pensamento que todo mundo tem quando está desempregado? Eu pergunto para os meus alunos, a minha esposa também é professora, e a gente certifica as pessoas, entrega lá as certificações lá, graduação, eu dou aula para o pessoal de psicologia, aí eu entrego lá a certificação e tal. Aí você pergunta assim, você vai para o mercado de trabalho? Não, só fiz esse curso porque meu pai queria. Só fiz esse curso porque minha mãe gostava. Ela passa 5 anos num curso de enfermagem, direito, outros psicologia. Ela fez o curso por causa do outro. Aí eu tenho um monte de pessoas certificadas, mas não estão qualificadas para o mercado de trabalho. Se você quer se movimentar para o mercado de trabalho, o que é que você tem que buscar? Qualificação. Se você quer ter dinheiro bem financeiramente, o dinheiro é resultado de quê? De um bom trabalho. Comece a se qualificar. E para você ser o melhor lá no mercado, não basta apenas fazer o que os outros fazem. Se você quer aparecer lá, você tem que dar o passo além daquilo que eles estão fazendo. Se você quer passar num concurso público, estude 8, 12, 14, 16 horas. Porque a gente precisa se disciplinar. Quando Deus disse a Abraão, olha Abraão, eu quero que tu seja uma bênção, sê tu uma bênção. Ele não estava dizendo assim, ó, pode ir lá que o emprego está garantido. Pode ir lá que você vai encontrar lá um emprego que você vai ser gerente, você vai entrar nessa empresa como gerente. Não, você vai ser uma bênção, você não vai encontrar bênção, você vai ser uma bênção. É você que vai transformar o ambiente da tua casa. Ao dia que meu marido melhorar, eu vou ser a melhor esposa do mundo. Melhore você. Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra, e ele passou um tempo no Auschwitz, naquele campo de concentração, passou 3 anos e meio, e ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu ali todo o consultório dele, aquela época que os judeus estavam sendo dizimados, e ele estava no campo de concentração. E ele passou por muitas necessidades, o livro dele mostra muito isso, ele tem um livro chamado Logoterapia, Terapia do Sentido. E todo dia ele falava que aquelas pessoas estavam acorrentadas juntamente com eles, comendo batata mesmo, aquele potinho de batata. E eles ali, aquelas pessoas falavam assim, eu quero morrer, eu quero morrer. E ele começou a falar no grupo dele, olha, viva só por hoje. Tente viver só por hoje. Ah, eu quero morrer porque eu não tenho mais parente, não tenho mais amigo, não tenho mais pessoas me esperando do lado de lá. O alívio para mim vai ser a morte. E ele conseguiu, durante 3 anos e meio, falando com essas pessoas, ele conseguiu sair desse campo. Conseguiu restaurar uma nova família. E ele mostrou que não são as necessidades básicas, comer, beber, vestir, sexo, como diz lá a pirâmide de Maslow, né? Mas mostrou que em cima dessas necessidades, você pode ter um propósito. Porque propósito não está ligado àquilo que você faz, mas àquilo que você deixa como exemplos para as pessoas. Quando Deus nos chama para um propósito, é saber qual é o memorial que você está deixando para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Muitas vezes a gente confunde as realizações terrenas. Ah, Deus tem um propósito comigo, quer que eu seja missionário. Aí ele pega, vai para as missões, faz as missões e voltou, já cumpriu o propósito de Deus. O propósito não é alcançar um objetivo ou a realização de uma meta. Mas é saber o que você está deixando de legado para essas crianças. O que você está deixando de legado para aquelas pessoas que estarão sempre olhando para você e dizendo assim, olha, eu quero fazer o que meu pai fez. Eu quero ser um exemplo como meu pai foi. Eu quero ser esse homem dedicado como meu pai foi à sua família, aos seus filhos. Eu ouço muitas pessoas falando assim, olha, meu pai não sabia nem ler nem escrever, mas sempre foi um homem de palavra. Sempre foi um homem assim que ele fechava os negócios dele e falava assim, ó, a minha palavra aqui, ó, meu bigode está aqui, ó. Mostrava o bigode naquela época, a palavra do homem estava aqui, ó, no bigode. Era moral. Não precisava ir em cartório e 2 testemunhas para dizer o seguinte, ó, vamos fechar o negócio, vamos lá no cartório, 2 testemunhas. Ainda chamava um juiz, alguma coisa lá para assinar, nada disso. Naquele tempo, as pessoas tinham palavra. Ser tu uma bênção. Isso significa o maior desafio desse alto desafio diário de ser cristão. Porque o que nós estamos enxergando nesse modelo de vida atual, nesse momento que estamos vivendo,
Nós estamos vendo escândalo em tudo quanto é lugar. Você liga até o YouTube, tu vai ver um monte de escândalo. Escândalo na política, escândalo no STF, escândalo dentro da igreja, escândalo na família, escândalo sabe aonde? No gênero humano. Essas paredes aqui não nos protegem. Existia um tempo que a vovó, ela deixava a gente na escola e falava assim para a professora: cuida dele. A vovó deixava a gente na escola e ia para casa fazer os afazeres dela, o almoço, fazer o lanche, ia fazer tudo. E ela estava assim, confiante que deixando a gente na escola, estava tudo certo, a gente estava protegido. Naquele tempo, no imaginário da nossa comunidade, no imaginário coletivo dos nossos familiares, havia segurança dentro da escola, havia segurança dentro da igreja, havia segurança em todas as instituições que davam sentido para a nossa vida, havia segurança dentro da família. Hoje, gente, a violência, ela não para por essas paredes, não impede que entre a violência dentro da igreja, as paredes das escolas não impedem com que a violência entre lá, as paredes do quadrilátero da fé que estamos aqui hoje, não impedem a violência entrar aqui. Então a violência é romper essa essência de cada um de nós, como homens e mulheres. E quando somos meninos, nós não sabemos articular essa maturidade que Deus está nos chamando para enfrentar todos os dias. E essa maturidade, ela só vem com a disciplina. Nós temos desejos, nós temos algo a realizar, e muitas vezes a receita bíblica diz o contrário daquilo que você quer fazer. Mas para você ser um cristão, ou ser uma bênção, você tem que entrar na disciplina. O que é disciplina? É fazer aquilo que você não gosta de fazer. Ah, professor, ser disciplinado não é aquela pessoa quietinha, aquela pessoa que faz o que mandam. Sim, mas tem muito mais do que isso. Exemplo do concurso público dos jovens aqui. Quer passar no concurso público? Tem que ser disciplinado. Adolescente quer acordar cedo? Adolescente quer acordar 10, 11 horas, meio-dia, 2 horas. Mas se ele quer ter um objetivo na vida, se ele já está saindo da adolescência, 17, 18, 19, está ali na adolescência dele, mas se ele quer passar, ele tem que levantar cedo. Levanta 5 horas da manhã. Faz uma atividade física de 1 hora por dia. 6 horas está lá se debruçando no caderno. Quando chega meio-dia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas de estudo. Vai estudar à tarde, mas estudou 6 horas pela manhã. Se ele quer alcançar algo na vida, tem que ter disciplina. O que é disciplina? Fazer aquilo que você não gosta de fazer. Você quer alcançar um peso ideal? O que você tem que fazer? Reeducação alimentar. Quem é que... Não vou nem perguntar aqui, mas só de lá, da pupila, dá para ver daqui. Quem é que não gosta de uma carne, de uma picanha, de um churrasco, de um frango, né, gostoso? E de repente alguém chega para você e fala assim, ó, você só pode comer 23 gramas de bife. Você tem que comer muita folha. Você não gosta de folha, você gosta da farinha de mandioca. Você gosta daquele feijão, da farinha misturada, aquele restonté, mistura tudo e come. Ainda você diz assim, a coisa que eu mais amo é comer. E aí você vai comer. E alguém chega para você, você quer alcançar um peso ideal? Você tem que fazer uma reeducação alimentar e atividade física. Gente, não é fácil. Se você quer alcançar alguma coisa, ser bênção, você tem que quebrar muitos hábitos prejudiciais na sua vida. E esses hábitos muitas vezes estão tão automáticos que nós fazemos e não passa nem pelo crivo da nossa consciência. Sabe amarrar o cadastro do sapato? Quando a criança está aprendendo a amarrar, ela tem que ficar olhando lá para o sapato dela, lá assim para um lado, lá assim para o outro, e ela puxa os dois automático. Se você conversar com ela, ela vai errar, ela não vai saber, não vai acertar. Agora você pode pegar o seu tênis, conversar comigo, você já está fazendo aqui um monte de atividade, já amarrando o sapato e tal, ou seja, já está automático. São hábitos automáticos. E esse se tornou um comportamento e você tem coisa automática. Tem coisas que eu estou falando aqui e você está com um pensamento automático, pensando assim, eu vou fazer isso aí? Nem.
São pensamentos automáticos, porque te bota numa zona de conforto. Aquela famosa área de conforto. Se eu pedisse para essa turma daqui agora, o pessoal daqui passa para cá e o pessoal daqui passa para cá. Sabe como é que vocês iriam? Ah, pastor, tá tão bom aqui. Ah, minha bolsa já estava tudo lá e senta. Aí eu falo assim, pessoal, voltem para os seus lugares. Todo mundo... Aaah! Ou seja, a alegria de voltar para o mesmo lugar que você se dizia sentir-se bem é maior. Por isso que poucas pessoas mudam. Por isso que 3% da população são pessoas milionárias da maneira de pensar, de agir, de viver e de vencer na vida. Porque não basta a gente só ficar aqui. Somos mais vitoriosos que Cristo Jesus. Isso é lindo. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Maravilhoso. O discurso está correto. E as atitudes? E os nossos comportamentos? Então a gente precisa ser bênção. Essa ser bênção é uma transformação de sair deste lugar que você está. Eu vou perguntar para você agora, qual lugar que você ocupa dentro da sua casa? Você é uma pessoa que acolhe? Você é uma pessoa que, dentro desse processo da pandemia, eu ouvi muitos irmãos dizendo o seguinte, pastor, eu não recebi um telefonema dos meus irmãos da igreja. Ninguém me ligou para saber se eu estava com fome, se eu tinha o que comer, se eu estava empregado, quantos filhos eu tinha. Na pandemia a gente descobre quem são os que estão próximos da gente. E muitas vezes a gente se surpreende. Sabe aquele irmão que você quase não cumprimenta ele? Aquele irmão que entra ali, fica lá no canto, aqui na frente, você não ouve a voz dele. De repente, na pandemia, foi o único que te ligou. Foi o único que se importou com você. Você descobriu que nessa pandemia, nesse processo pós-pandêmico, né? A gente começou a perceber o que é essa humanização, o que é essa doação da gente para o outro. Quando falou em isolamento social, quando falou fique nas suas casas, as pessoas estavam dizendo assim, parece que nós estamos entrando em umas férias coletivas. Ah, está todo mundo em casa, vou ficar também. E as pessoas mudaram as rotinas, vocês perceberam como mudaram as rotinas? Elas passavam a noite todinha assistindo a Netflix, assistindo filme, fazendo um monte de coisa, e durante o dia dormia. E aí nós começamos a mudar nossas rotinas, e aquilo estava ficando bom. E a gente não parou para pensar assim, e agora? E aquelas pessoas, o que nós vamos fazer? Qual foi a criatividade, a inteligência criativa da igreja com relação às UTIs superlotadas que nem parente entrava? Até os próprios profissionais que não estivessem escalados ali de serviço, não tinham autorização para entrar. A inabilidade do Estado, né, do nosso Estado, do governo, que não sabia o que falar para a comunidade, como se comportar diante das situações. Quantas pessoas perderam seus entes queridos e não puderam fazer o processo da passagem do luto, do enterro? E o que a igreja pensou? O que a igreja poderia ajudar nesse momento? Ser tu uma bênção. Se você falar com Deus e falar assim, Deus, cria em mim essa vontade de ser uma bênção. Essa oportunidade você está tendo. Ele está disponibilizando para nós todo o tempo. Todo esse tempo. Eu tive que fechar a igreja em 2017. Dinheiro. E o sistema capitalista é muito violento. Nosso aluguel estava chegando a um absurdo. 2 lojas enormes. Aí você pagando 5 mil, 10 mil, chegando no final do mês. As pessoas, baixa renda, muita dificuldade. E a gente no setor de uma comunidade econômica abaixo da média. E a gente começou a vivenciar toda aquela experiência desse capitalismo selvagem, competitivo. Aí o que eu fiz? Eu fui para as redes sociais.
Enquanto lá na igreja eu falava com 60 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, eu fui para a rede falar a mesma coisa, 10 minutinhos. Eu tinha 1000 visualizações. Eu tinha 200 pessoas me ouvindo ali naquele ponto. Então eu estava alcançando essas pessoas. Aí eu lá em casa peguei o Covid, passei por uma situação difícil do Covid, que eu peguei o Covid raiz. Foi o primeiro. A minha esposa é enfermeira nuclear, é enfermeira nessa medicina nuclear. Então eu não fui para o hospital. Porque a gente sabia como é que estavam os procedimentos. E eu tive essa linha, né? Do lado de cá e do lado de cá. Do lado de lá e do lado de cá. E ontem eu estava contando, né? Deus já me deu 4 livramentos. 4. E aí, pós a pandemia, eu com aquela voz taquara rachada, né? Bem... Né, tal. Eu comecei a fazer vídeos. E comecei a jogar tudo nas minhas redes. Nos grupos. Era grupos políticos, grupo de escola, grupo de aluno, um monte de grupos. Para a gente começar a pedir que os profissionais filmassem ali, falassem ou levassem uma voz de cada um de nós, abençoando os nossos entes que estavam lá dentro. Porque havia uma equipe, tanto a psicologia como assistentes sociais, que visitavam os leitos, quando dava para visitar. Então que levasse pelo menos o áudio para que eles pudessem ouvir. Mesmo que se estivessem ali em estado de coma, alguma coisa, eles estavam ouvindo, levar essa mensagem. Falar com essas pessoas. Era uma esperança que a gente estava produzindo para aquelas pessoas. De elas saberem, a minha voz vai chegar lá, a minha oração vai chegar lá. Sabe qual era a sensação de quem estava lá dentro do hospital? Porque eu consegui falar com uma pessoa. Ela falava assim: nenhum parente meu pode entrar. Mas a minha dúvida é saber, será que eles estão sabendo o que eu estou passando aqui dentro? Será que eles estão se mobilizando para virem para cá ou estão com medo de chegarem aqui e pegar o Covid? Olha a sensação para quem estava lá do lado de lá, dentro daquelas UTIs. Aquilo que eles queriam falar. Quantas agendas não foram cumpridas? Quantos discursos e talvez alguns arrependimentos naquele momento lá, eles queriam falar para cada um de nós e não tiveram tempo. Não tiveram oportunidade. Não teve ninguém que se aproximasse ou dele falar assim, ó, diga isso para minha esposa, diga isso para o meu marido, diga isso para os meus filhos. Então, quando você se torna uma bênção, é um estado, é um caminho, que você vai todo dia produzindo o melhor de você para essas pessoas. E quando você produz o seu melhor, quando você dá o seu melhor para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, você não fica com sentimento de culpa. Você pode partir a qualquer momento. Você não vai ter sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele vai vir por aquilo que você não fez. Pelo abraço que você não deu, pelo beijo, pelo toque daquela pessoa que você ama. Porque quando você não faz, você fica com sentimento de culpa. Você fala assim, eu poderia ter abraçado mais e não abracei. Eu poderia ter me dedicado mais e não me dediquei. Aí vem um sentimento de culpa. E quando Deus fala para Abraão e diz para ele, olha, você vai para esse lugar, tu vai ser uma bênção, ser tu uma bênção. Era dizer o seguinte, Abraão, tudo que você já fez e poderia fazer, foi feito. Agora, vamos oportunizar com que outras pessoas olhem para você, vejam você um modelo. E que daqui para frente, as coisas possam ser mais. Que agregue mais a vida das pessoas. Você consegue identificar algo que você faz que agrega valor na vida do teu vizinho e das pessoas que estão do teu lado? Não é oração não, eu oro pelo meu vizinho, não, outra coisa. O que você faz mais que agrada a vida dessa pessoa? E quando você faz, você não fica com aquela esperança de retorno, vou ter algo em troco, nada disso. Porque isso que nós fazemos para se tornar bênção,
É um movimento, é um processo. E ela não pode cobrar ou exigir do outro o troco. O que você está fazendo, você não pode, eu vou fazer isso porque eu sei, o dia que eu precisar ela vai fazer por mim. Então isso está sendo o quê? Está sendo condicionado a uma troca. E Deus não faz esse tipo de barganha com nossas vidas. Tem gente que pensa, eu vou fazer isso porque Deus lá na frente vai me abençoar. Deus nos abençoa por aquilo que Ele é, não por aquilo que você faz. Deus não faz acepção. Você tem 3 filhos. Um está todo dia te abraçando, te beijando. O outro está batendo no outro. E o outro sempre fica lá correndo para cima e para baixo, quebrando tudo dentro de casa. Qual que você ama mais? O que te abraça todo dia? Qual que você fica mais preocupado? O que está batendo nos outros ou o que está apanhando? Você pode até se preocupar mais para aquele que está batendo, que ele precisa, né, mudar o comportamento, né? Mas o amor pelos 3 não é o mesmo? Porque o outro matou, suicidou, matou muita gente, fez isso, tal, se suicidou no final. Deus vai levar ele para o inferno. Se fosse um filho teu. A Bíblia diz algo tremendo. Ainda que uma mãe venha a abandonar o seu filho. Eu lembro que eu pregava isso há 10, 15, 20 anos atrás e falava assim, é impossível a mãe abandonar o filho. Eu preguei isso, gente. É impossível a mãe abandonar um filho. É impossível? Não é. Mas a Bíblia diz, ainda que porventura uma mãe abandone o filho, Deus não abandona os seus filhos. Olha que bênção. Nós temos uma promessa de Deus que se firma na nossa condição de filhos. Filho precisa pedir licença para abrir a sua geladeira dentro da sua casa, mãe e pai? Eles vão lá e abrem. Filho não precisa de licença. A casa do pai sempre vai ser a casa dos filhos. A casa dos filhos nem sempre vai ser a casa dos pais. E precisa convidar, né? Quem tem filho casado sabe disso. Se você ligar para o seu filho, estou indo aí na sua casa. Você está invadindo a privacidade dele. A mulher dele vai falar assim, mas teu pai é metido, hein? Nem foi convidado. Está se autoconvidando. Por que a gente tem que respeitar? Que a casa do filho é a casa do filho. A casa dos pais sempre vai ser a casa dos filhos. Mas eu não posso entrar na geladeira do meu filho lá, rapaz, tá comprando nada aqui para dentro de casa não? Ou ligar para minha filha e falar assim, e aí filha, você está bem? Você está comendo bem? Ele vai se sentir, né? Seu pai pensa que eu não compro as coisas para dentro de casa, alguma coisa assim, eu vou causar problema. Então tem perguntas que eu não faço mais para minha filha. Tem perguntas que eu não faço mais para meus filhos. Aí quando minha filha fala assim, pai, quando é que você vai vir aqui? Eu falo, a hora que você me convidar. Eu penso sempre em vocês, ligo para vocês. Entendeu isso? É a dinâmica da vida. A gente saber lidar com os nossos limites. Ser pai, ser mãe, ser filhos. Saber nessas condições. Amém, queridos? Quero chamar minha esposa aqui para falar só um pouquinho da mulher. 3 minutinhos aqui. O que é uma mulher? Uma menina. A paz do Senhor, irmãos. Ser tu uma bênção. A gente vem à igreja, a gente começa a oração e fala, Deus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. A gente tem uma lista, né? Abençoa, abençoa, abençoa. Mas qual é a nossa parte nesse abençoa? Qual é a parte em que nós estamos sendo bênçãos? Que eu vejo muitas vezes acontecer e que eu vigio muito para que não aconteça comigo no casamento, é que mulher tem a péssima mania de achar que o marido sabe tudo que ela está querendo e pensando. Não é possível que ele não saiba que eu quero isso. Não é possível. É possível, mulheres. Uma coisa que a gente precisa aprender e isso é exercício. Só com exercício é a nos comunicar. Dizer aquilo que a gente está pensando. Dizer aquilo que a gente está querendo. Mas eu queria uma surpresa. Nem sempre a surpresa vai ser do jeito que você queria. E você vai dizer, não é possível que ele não... É possível. A melhor coisa
ou uma das melhores coisas que deve acontecer em família, entre casais, é a comunicação. E comunicação não é falar sempre, é ouvir também. A gente tem muito curso, né? Fale bem, seja um orador, seja um palestrante, né? Mas não tem curso de ouvinte, né? E Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca só, ainda falou, põe um guarda, Senhor, à porta da minha boca. Porque às vezes a gente quer falar, mas é lenta para ouvir. Isso com os homens, com as mulheres, com todo mundo pode acontecer. Então, a comunicação. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu sempre fui muito de guardar os meus pensamentos para mim. E aí eu sou muito observadora, e enfermeiro tem isso. O enfermeiro, ele entra no ambiente, no quarto do paciente, já observa tudo, sai dali, sem falar com o paciente, eu já sei, ó, a gente tem que fazer isso, o paciente está precisando disso. Ouço ele também, mas tem muita coisa da minha observação. Então, por muito tempo, eu ficava calada às vezes. E nisso eu ficava chateada, eu ficava triste, ficava emburrada. E eu não dava a chance do meu esposo saber o porquê. Então, o que eu tenho aprendido? Eu falo, olha, eu fiquei tão chateada porque aconteceu isso. Aí, quando eu ouço a partir dele, caramba, a minha visão se amplia. E eu começo a entender, meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Então, eu estou procurando não perder mais tempo. Sabe aquilo de mulher ficar emburrada 3 dias? Comigo não tem isso não, né, amor? É na hora. Amor, olha, me fala para mim, talvez eu não tenha compreendido direito. Muitas vezes eu começo o diálogo assim, às vezes eu não compreendi direito. Eu não entendi, mas eu senti isso quando aconteceu aquilo, quando eu ouvi isso. Foi isso mesmo? Porque se foi, a gente tem chance de corrigir. Se não foi, puxa vida, eu tenho que ampliar a minha visão. Sabe por quê? Já ouviu aquela historinha que existem 3 versões de uma história? A sua, da outra pessoa e a verdadeira. Sabe qual é essa versão verdadeira? É quando você sai da sua emoção, raiva, chateação, ira, o que for, você sai e você procura ver a situação sobre um outro ponto de vista. Por que ele teve reação? Sabe por quê? Porque o Irã bem colocou aqui. Nós somos construção de histórias. Eu tenho uma história que eu vivi com meus pais, com meus irmãos. Eu tive uma construção. Ele trouxe uma outra construção. Então, a vivência, às vezes, sobre uma mesma coisa foi diferente. Então, eu tenho que estar aberta a aprender a olhar aquela situação sobre o ponto de vista dele também, para entender as reações que ele tem. E juntos a gente pode chegar a um novo tipo de comportamento que seja benéfico para o nosso relacionamento. Então, para a gente deixar de ser menina, no mau sentido, menina de, sabe, inconsequente, de ser imatura, de tudo ser a flor da pele. Não, me tratou assim, eu vou tratar de volta. Não. Seja uma bênção. Para um pouco, não está na hora de conversar? Amor, espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente conversa. Bebe uma água, vai molhar a cabeça, vai fazer alguma coisa, aí volta, esfria a cabeça. Casamento é relacionamento diário. Diário. Não são 50 anos. Meus pais vão completar agora dia 20, 59 anos de casado. Você precisa ver o ciúme que um tem do outro, né, amor? Ciúme. É uma graça. É uma graça. Mas assim, um amor o tempo todo. E meu pai fica falando para meus irmãos, vocês têm que beijar suas mulheres. Olha como é bom beijar. E beija minha mãe toda hora. Ela para, Getúlio, um pouco. Porque eles construíram um relacionamento, sabe? É uma comunhão, é uma cumplicidade, né, amor? Então, se eu posso deixar alguma coisa para vocês nessa noite,
se comuniquem. Sem sincericídio. Eu não estou falando de sincericídio. Eu falo mesmo, não. Escolha as palavras. Sejam uma bênção. Seja uma bênção. E que Deus abençoe vocês também. Amém. Finalizando, irmãos. A comunicação não violenta é a melhor coisa que tem. Essa questão de você falar o que tem que ser dito, tem pessoas que confundem isso. Fala assim, eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo. Mas você fala muito para descarregar a tua emoção. Mas você não está trazendo nenhum ensinamento naquilo que você está falando. Agora, tem uma característica muito interessante nela, que ela percebe, porque a esposa vai conhecer o marido no seu comportamento. Tem hora que eu estou com raiva, eu ouço umas coisas, eu vejo uma coisa errada, alguma coisa, eu fico a flor da pele. E quando ela me percebe que eu estou com raiva, eu tento conversar com ela para brigar, assim, para falar, ela pega, vai saindo de forma assim muito leve, muito suave, sabe? E eu começo a refletir, bom, eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que melhorar minhas emoções para poder ter um diálogo com a pessoa. A gente não vence gritando. A gente não vence empurrando, batendo. Então, quando eu começo a controlar minhas emoções, e a gente controla essas emoções, tem situações que são muito fisiológicas, né? Mas aquelas emoções que eu posso controlar, de corrigir um filho depois que passar aquela raiva, aí eu sento com meu filho, faço isso. Você está fazendo isso porque aconteceu isso e isso, por isso que eu não vou deixar você fazer isso. Eu estou ensinando o meu filho. Agora, se naquele momento eu, com raiva, falo palavras e depois eu chego lá no quarto, meu Deus, por que eu falei aquela palavra para o menino? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquela palavra, nunca mais você vai jogar pela internet? E eu começo a dar umas palavras, depois eu volto atrás. Aí fica aquela coisa distante. Então, você tem que aprender a falar, mas de uma forma que a pessoa compreenda, como ela mostrou aqui. Eu fui criado nessa visão, ela foi criada nessa visão, sobre o mesmo objeto. Só que ela tem a visão daqui, eu tenho daqui. E a gente está construindo essa visão. A gente tem que juntar para a gente fazer algo novo no nosso relacionamento. Criar filhos não é fácil, é complexo. E a melhor fase é na adolescência, não é a aborrecência que o pessoal fala, é adolescência é a melhor fase que muitos aqui já passaram, outros estão entrando, estão passando. É a fase do descobrimento, da autoafirmação, formação da sua identidade, construção do seu caráter, a produção de sentimento, de sentido para a vida cristão, aqui dentro da igreja, estamos construindo e a gente está se renovando todo o tempo. Então é essa visão que eu quero deixar para nós, ser tu uma bênção nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, quero orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui, nesse ministério, e principalmente, eu sei que quem está à frente desse trabalho com casais não é tão simples, não é verdade? É bastante complexo. Eu lembro quando a gente marcava, Marcos, para ir para Caldas Novas, eu alugava um ônibus, 42 lugares, né? 44 lugares, e eu ficava contando os casais. Eu tinha que ter 20 casais, 22 casais para chegar, para fechar. Aí, de repente, um estava se arrumando, aí o outro ficava lá, o casal brigava, falava, pastor, vamos mais não. Aí desligava. Coisa à toa. O menino estava chorando, quebrou uma peça, quebrou um negócio dentro de casa. Pastor, não vou mais não, porque aconteceu aqui uma briga. Gente, coisinha pequenininha, tirava o casal de Caldas Novas 3 dias de congresso. Não é verdade? Então a gente passava por muitas histórias. Dá para escrever vários livros aí com questões de casais. Então nós ficamos muito tempo aí com esse cuidado. Gente, bênção de Deus, todo dia Ele derrama sobre nós. O fato de estarmos aqui sem um respirador é uma grande bênção, não é verdade? Essa saúde que você está, essa fome que você está sentindo, doido para ir para a pizzaria agora, é uma bênção, não é bênção, meu irmão? É bênção, gente, é bênção. Sabe, saber que você vai trabalhar amanhã é bênção. Saber que amanhã você pode estar estudando o dia todo é muita bênção. É muita bênção de Deus. Quantas coisas você tem para se alegrar agora da presença de Deus? Comece a enumerar e fala assim, Senhor, obrigado por esse dia, por essa hora, por esse momento, por essa gratidão, por essa igreja abençoada, por essas pessoas que me abençoam e que eu sou uma bênção aqui dentro. Comece a agradecer a Deus e viva isso todo dia. Essa é a tua felicidade, é aqui
dentro de você é que traz essa alegria dentro do seu coração. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por estarmos aqui na presença, na Tua presença, no mover do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo palavras, trazendo verdades, trazendo aquilo que nós temos de sinceridade nos nossos corações. Queremos que cada um de nós, Pai, possamos todos os dias aprender a ser uma bênção na Tua presença, a ser um abençoador, Pai. Fazer com que essas pessoas aprendam também a desenvolver, a construir algo melhor dentro de si, conforme a Tua palavra, Senhor. Como diz ali o salmista, como diz ali todos aqueles que tiveram encontro com a Tua palavra, logo eles a comeram, Senhor, e as fortaleceram a cada dia. E nós queremos nos fortalecer lendo a Tua palavra, meditando dia e noite na Tua palavra, e sendo, Pai, uma bênção sobre esta comunidade. Queremos que essa igreja, Senhor, seja uma bênção em toda esta comunidade à nossa volta, que daqui saiam pastores, missionários, saiam homens e mulheres de Deus, ó Pai, para que possam louvar e engrandecer o Teu santo nome, todos os dias, ó Pai, de cada existência aqui presente nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Amém? Ele é digno.